Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Quero falar agora para você de uma lei bem interessante, que é a lei do orçamento. Se você quer ser próspero, se você quer alcançar um sucesso, você precisa fazer e respeitar essa lei. A lei do orçamento é algo que você vai calcular para quanto você vai gastar para fazer a tua obra ou a tua empresa. Muitas pessoas, eles erram porque não fazem um orçamento. Jesus falou sobre isso, dizendo o seguinte: quando você for entrar numa guerra, analisa primeiro quantos soldados que é o seu inimigo e quantos você está indo lutar. Para que você não possa ir 10 mil contra 100 mil, é fato que provavelmente você vai perder. Então, a primeira coisa é o orçamento. A segunda coisa que Jesus disse é o seguinte: quando você for construir uma casa, analise primeiro, tá? Se você pode terminá-la, para que não venha ficar inacabada e as pessoas começam a usar aquilo como zombaria. Então, quantas construções nós vimos parada no caminho? Quantas empresas nós vimos parada no caminho? Porque as pessoas começaram, mas não fizeram em momento nenhum, tá? Sabe que no momento nenhum fizeram um orçamento. Então, a gente precisa analisar um ponto bem interessante. Você vai fazer uma obra, calcula. Você vai fazer uma obra, analisa. Você vai fazer uma obra, veja o preço que você vai gastar. Muitas pessoas querem fazer uma grande obra, mas o recurso que ele tem não é o suficiente. E aí eles querem fazer além do que aquilo que eles têm. Eu sei que você pode ter um limite para o seu orçamento, mas você não pode também querer uma obra milionária com milhares. O que você quer fazer? Faça por etapa, faça orçamento por etapa. Agora eu vou fazer essa parte aqui, eu tenho esse valor aqui. Eu sei que geralmente a sua obra sempre é maior do que o recurso que você tem. Acontece é que muitas vezes nós não temos um orçamento suficiente para concluir aquilo que nós queremos, e aí nós avançamos muito mais além do que aquilo que nós temos a capacidade. Você vai falir. Eu quero construir uma casa, mas no decorrer do tempo, o meu orçamento é para fazer uma casa de 3 cômodos, 4 cômodos, mas no decorrer da caminhada eu quero fazer aqui um prédio. Não vai dar certo. O que vai dar certo é você fazer um orçamento. Um orçamento que você tem para funcionário, um orçamento que você tem para construção, um orçamento que você tem para viagem, um orçamento que você tem para investimento, um orçamento que eu tenho para realizar essas compras aqui de imóveis, e assim sucessivamente. A lei do orçamento, ela funciona. Se você não respeita, você não prospera. Tudo que você for fazer na vida, você precisa fazer um cálculo. Se não fosse isso, Jesus não dava esse conselho. A lei do orçamento, ela funciona para qualquer pessoa, seja ela baixa renda ou seja ela alta renda. Seja ela pequena ou grande, é necessário nós fazermos um orçamento. Se você não tem essa capacidade de fazer o seu orçamento, chame alguém que conhece do assunto. E essa despesa também tem que estar no orçamento. Todas as suas construções, todas as suas viagens, tudo que você vai trabalhar, precisa de ter um orçamento para saber quanto isso custa. Não sei se você já trabalhou com reforma, eu já, reformando casa, e geralmente a gente calcula um tanto, mas gasta-se o dobro. Mas é necessário você fazer esse orçamento, mais ou menos tudo, acrescenta mais pelo menos 10 ou 20% em cima desse orçamento, para que você não tenha grande surpresa no final. A lei do orçamento funciona, e funciona muito bem. Uma certa vez eu fiz um orçamento para eu arrancar uma terra, chamar a máquina e tirar uma terra do lugar, e meu orçamento era de 3 mil euros. E quando começou a trabalhar, no meio do caminho, analisou que era muita rocha, então precisou de chamar outras máquinas, estava fora do meu orçamento. Eu demorei, e isso multiplicou várias vezes, 5 vezes mais fora do orçamento. Demorei para pagar essa conta,
Mas se eu tivesse chamado alguém para analisar o solo, ele me dava exatamente quanto tempo gastaria. Eu não quis fazer esse gasto. Acabei entrando em uma dívida que precisei demorar um tempo para pagar. Por quê? Porque eu poderia ter analisado, calculado, ver se entrava ou não. Mas, na verdade, eu avancei. Não foi de tudo mal, mas eu já tinha um pequeno orçamento. Não cometa o mesmo erro que eu já cometi. É melhor você chamar um especialista e fazer um orçamento para essa obra, para que você não tenha uma grande surpresa ou a sua obra para no meio do caminho. Quer ser próximo? Respeite a lei do orçamento. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.